Vamos mudar de assunto? O governador da Flórida, Ron DeSantis, ele teve uma decisão bem polêmica por lá. Ele assinou nesta segunda-feira passada, na segunda-feira dessa semana que passou, uma nova lei que proíbe crianças menores de 14 anos de usarem as redes sociais. Segundo DeSantis, as plataformas prejudicam as crianças de várias maneiras e a regra dá aos pais e às famílias uma maior capacidade de proteger os seus filhos. Para cumprir a legislação, as Big Techs também devem colaborar, excluindo todos os perfis de crianças. A previsão é que a lei entre em vigor em janeiro de 2025. Ou seja, lá na Flórida, criança não vai poder ter rede social porque faz mal, ô Mano Ferreira. Bom, primeiro tem que saber como que eles pretendem dar efetividade, porque no meu tempo de adolescente... Você falava que você tinha 18 anos. Quando eu criei o Orkut, eu não podia ter Orkut, não. Então a coisa mais fácil é a pessoa mentir a data de nascimento, né? No momento de criar o perfil na conta. Então... Na balada você fazia isso também, né? Você fazia isso também na balada com 16 anos, né? Na balada assim, não. Pode falar que já faz tempo tá prescrito, a delegada não vai te prender, não. Essas confissões na frente da delegada, amigo, não dá não, viu? Você entrava com RG de amigo, você entrava com RG de amigo. Eu era altão, não pedia um documento. E aí, Diegão? Oba, é a mesma coisa que nós falávamos sobre o vape. Não adianta proibir esse tipo de coisa. É uma medida mais para criar um símbolo de que, olha, estou fazendo alguma coisa pelos malefícios que as redes sociais causam nos jovens, nas crianças e adolescentes, mas é óbvio que não vai impedir que as crianças usem as redes sociais. O que tem que ser feito, novamente, não é a proibição, é a educação sobre o conteúdo. E uma coisa que eu sou muito crítico são os pais ficarem terceirizando tudo pro Estado. Olha, tudo que está acontecendo de ruim aqui pro meu filho é porque o Estado não proíbe a rede social. Olha, eu tenho 3 filhas, como eu disse aqui na outra pauta. Eu não pretendo deixar minhas filhas usarem rede social tão cedo. Eu sei que a rede social não é ambiente para criança. Então, essa proibição não precisa partir do Estado, do governo. Vai partir de mim, que sou pai delas. Então, eu acho que nós precisamos um pouco de parar de esperar tudo, que o Estado faça tudo por nós. Uma proibição como essa, como eu disse, enfim, é mais para oferecer ali um símbolo para a sociedade, mas na prática eu não acredito que tenha qualquer eficácia. Minha mulher ia querer morar lá, porque nós temos uma confusão em casa por causa do YouTube. Meu filho tem 11 anos e ela não quer que ele veja o YouTube, e é um tal de... Aí eu vou ligar a TV, não tem o YouTube, eu quero ver o YouTube, eu tenho que ver no celular. Aí ele pega meu celular para ver o YouTube e ela grita comigo. E ele é malandro. Ele deve ter tido aula com o Mano, porque no Netflix tem lá o dele, né? A idade. Outro dia tinha um link, tinha um linkzinho lá, como que é? Tem os nomezinhos, né? Tem o Wilson, Thaís, Guilherme. E tinha um escrito Gov. E minha mulher, porque como eu trabalhei em governo, ela achava que o Gov era eu que tinha criado por algum outro motivo. O que ele fez? Ele criou colocou Gov e ficava utilizando o Gov e assistindo os filmes que ele queria. Estrategista. Eu acho que ele é um estrategista político, o senhor. Igual o pai. Lá em casa é uma confusão por causa desse negócio de internet, de YouTube. Minha mulher não deixa, não quer. Eu até concordo com ela, porque realmente às vezes vendo besteira além da idade, né? Não vê coisa de sexo, essas coisas, mas vê palavreados ou informações que ele, como cenas de violência e tal, né? Que ele, como 11 anos, não precisava estar vendo, né? E eu concordo com ela, mas é uma briga por causa disso. Eu acho interessante porque a gente sabe que a criminalidade migrou para as redes sociais, migrou para o mundo virtual, principalmente a cooptação de menores, tanto para crimes sexuais contra crianças, todas essas práticas que a gente vê na Deep Web, na Dark Web, inclusive, né, aquelas incentivando jovens a se desafio da baleia azul, a se automutilarem, a se a suicidarem, né? Eu ia falar automutilarem. E aí é interessante porque quando se coloca uma norma do Estado proibitiva, o adulto que tem essa interação, automaticamente ele também está na prática do crime. Então eu vejo de uma forma interessante. A aplicabilidade também eu acho inviável. Teríamos que ter mais mecanismos para que fosse realmente aplicável. Mas é interessante esse raciocínio,
laticínio, porque a gente já dá um link para a punibilidade do adulto em interação com essa criança. Nada, desculpa, Interação Diogo, criminosa. acho que nada vai substituir a educação e os pais nesse processo. Acho que o exemplo do Ilcinho aqui é fantástico, porque mostra muito isso. O Ron DeSantis é um governador, o governador da Flórida, republicano, polêmico, com várias outras questões ali na Flórida. Até tentou disputar a vaga do Trump aí, mas perdeu, desistiu já logo no começo, vendo que o caminho já era do Trump, enfim. Mas nada vai substituir a educação. Acho que uma boa educação, os pais em cima, acompanhando o dia a dia dos filhos, não tem como substituir. Até porque essa molecada, eu frequento escolas na Flórida, porque minha sobrinha estuda numa escola na Flórida, sei bem como é que funciona. Essa molecada é extremamente conectada. Isso para criar um VPN, porque é para assistir a internet de outro lado, vai ser um tapa, um compartilha com o outro, porque dentro da sala de aula na Flórida já não pode ter acesso às redes sociais. E eles conseguem burlar hoje no regimento atual. Então vai ser muito difícil eles executarem isso a partir de janeiro. Até lá já criaram várias soluções dessa molecada. Então, para mim, realmente são os pais em cima, educando e participando do dia a dia dos filhos. Porque ele não pode de um jeito, vai poder de um outro, e no fim do dia, se não tiver uma boa educação, vai acabar sendo levado para o mau caminho do mesmo jeito. Quero a opinião do nosso tiozão. Fala aí, Diogo da Luz. Até onde pode ir a prepotência dos nossos governantes? Nossos, eu digo, do mundo inteiro, né? Como pode o governador de um estado com 22 milhões de pessoas dizer que ele vai ser o educador de todas as crianças daquele estado? E mais, o estado recebe turistas aos milhões também. É justamente onde está a Disney World, que ele também que ele também interviu e tirou a autonomia que aquele município tinha, porque lá nos Estados Unidos as pessoas podem ter municípios privados, era o caso da Disney. Ele também tirou esse direito porque não gostava das produções da Disney. E agora o que ele está fazendo é ofender os pais e as mães, dizendo: vocês são os incapazes, vocês não sabem cuidar das crianças e eu vou decidir o que elas podem ou não fazer. No fundo, é isso que ele está fazendo. E se a gente aceita esse tipo de coisa, a gente vai entregando para o Estado o cuidado dos nossos filhos, e isso jamais pode dar certo. Qualquer pai, qualquer mãe sabe como controlar o filho se não quiser que ele entre nisso. Eu tenho uma neta pequena e os pais dela decidiram que ela não vai ver televisão até fazer 3 ou 4 anos, não sei. E fazem muito bem isso. E assim que tem que ser, a decisão é dos pais, nunca do governo. Você sabe que, é claro, a lei proibir é um negócio muito forte. Eu não vejo nem algum projeto desse no Brasil. Acho que aqui, pelo menos, a gente não chegou nesse nível ainda, humano. Mas isso traz um alerta muito grande para como as redes sociais podem, de alguma maneira, sim, ser prejudicial à formação intelectual, inclusive, de uma criança. E aí, de alguma maneira, os pais devem estar atentos também, né? Essa recomendação de que criança até não sei quantos anos não pode ver tela, o que é dificílimo. Eu tenho um filho pequeno, de 1 ano e pouco. Vou te falar, meu amigo, a recomendação é fácil porque tá no livro, tá no consultório, mas dentro de casa, o Diegão tem 3 meninas em casa, e sai pra jantar. É muito difícil. Sai pra jantar com criança pequena. Eu nunca vou dar celular. Na terceira vez que eu conseguia jantar tranquilo dado o celular, segura o celular aí que eu quero jantar. E outra, a mãe é que sabe, né, Raquel? Porque a mãe é que mais sofre lá com o bebê, com a criança e tal, e às vezes um tempo de tela é o tempo que ela tem para respirar um pouco. Só que a gente sabe que a tela, para uma criança, pode gerar o TDAH, né? As crianças se tornam hiperativas ou com déficit de atenção. Isso é cientificamente provado, por isso aqui há também a recomendação. Problema de vista também, né? Problema de vista, a questão da luz azul, que eles falam que existe até na com a interação social, se torna até um pouquinho antissocial, né? Porque também o monitoramento constante, olhando uma tela, é realmente complicado. Mas assim, as crianças, elas já nascem interligadas, parece, conectadas. O Ilcinho falou do filho dele de 9 anos. 11 anos. Eu falo do meu sobrinho de 3. Ali ele já sabe que o YouTube ele não pode entrar, mas ele já quer entrar e já sabe ligar os controles. Eu acho que todo mundo que tem criança em casa vê essa agilidade, facilidade, né? Facilidade das crianças. Raquel, mas sabe uma coisa interessante? Nas redes... Minha mulher também põe tempo de utilização.
dela, de utilização do iPad. Ela fica... mas não é fácil. Eu acho que você ela sai caçando o moleque pro dia todo atrás. Eu acho que tá muito... Ô, Wilson, olha aqui, eu acho que você tá deixando muito na conta da sua mulher isso aí, meu amigo. Às vezes ela fala assim, você é pai, não é vô. Tem isso aí também. Ricardo. Eu volto a falar, nada vai substituir a questão dos pais, porque também tem muita coisa boa nas redes sociais, que se os pais souberem controlar, procurar e passar pros filhos, e muitas vezes em várias idades, desde quando é pequenininho, se os pais controlarem isso, se os pais se preocuparem, tem muita coisa bacana nas redes sociais que ajudam a educar, ajudam a desenvolver, ajudam inclusive a buscar mais sociabilidade, apesar de estar numa tela, tem muita coisa bacana. Realmente vai depender sempre dos pais. Mas eu acho que a socialização de uma criança presencialmente, numa brincadeira, com o lúdico, eu acho que isso não tem... Pode eliminar. Substitui. E uma coisa não dissocia da outra, Nelson. Por que não uma e outra? Claro, exato. Claro. E de toda maneira, não é o Estado que vai dizer como deve ser. Quando surgiu a televisão, era a mesma história. A televisão vai acabar, vai emburrecer todas as crianças, vão virar adultos que não conseguem pensar. O que a gente vê desde que veio essa tecnologia aparecendo, avançando cada vez mais, é o contrário. As crianças vão ficando cada vez mais inteligentes, mais preparadas. E como disse o Ricardo, tem muita coisa didática no YouTube, nas redes sociais todas. Tem muito que se pode aprender. São os pais e as mães. A mãe e o pai que tem que... A mãe e o pai, viu? Então, a mãe e o pai. O pai, sem dúvida. O pai tem que participar. Não, mas eu vou dar um... Sua esposa tá assistindo você falou que... Eu acho que ela tá mandando joinha aqui no chat. Brincar é fácil. Que nem lá no prédio, a molecada desce pra jogar bola. Mas quando vai pro apartamento de algum amigo, alguma coisa, é só digital. Ou é iPad ou videogame. Não tem mais isso de ficar jogando tabuleiro. Não consegue. Não se iludam, não consegue. Você coloca o tabuleiro, eles não conseguem nem se comunicar. Mas você põe o tabuleiro na frente, eles param de conversar. Eles param de conversar. Mas é verdade. Você vai olhar, tá todo mundo quieto, não é? Tá quieto porque estão jogando entre eles. Cada um com seu iPad jogando um contra o outro, mas não, vai lá e joga. Ou videogame. Bom, a gente tá num domingão aí, a turma tá em casa nesse domingo de Páscoa, só olha pra criança que tá perto de vocês aí, ele pra sala, se ele tá com o celular ou com o iPad na mão, a probabilidade... Ele tá ligado no Tá na Roda, tá assistindo a gente. Tá na roda. Se fosse lá nos Estados Unidos, não sei se poderia ficar com acesso à tela, né, o Diogo da Luz. Hoje, pelo menos, ele pode se distrair com chocolate também, né? Tem essa. Chocolate. Mais ou menos, né? Que o ovo tá caro. E o que é ruim pra nós também, eles estão abandonando a TV. O que eles assistem hoje, que nem o meu filho não assiste a TV Plim Plim pra ver futebol. Ele vê no YouTube e no tal de Cazé. É, isso mesmo. Então, você perguntar pra ele se ele viu alguma novela na vida, ele nunca viu uma novela. Agora, você pergunta de uma série japonesa no Netflix, ele já viu. Coreana. Eu tô falando. É que ele tá vendo uma japonesa ali, que eu nem sei qual que é o nome, mas ele tá sempre vendo. Isso aí leva a gente pra outro debate que eu quero inaugurar com vocês. Por quê? Porque antigamente tinha essa discussão de a TV vai emburrecer ou não, mas a TV era a mídia tradicional, a mídia era um CNPJ, era um conglomerado empresarial. Para sentar, para dar uma notícia, tinha que ser um jornalista, enfim. Quanto jornalista em milhões era o escolhido ali para estar diante de alguns poucos canais de TV. Hoje, com a internet, com as redes sociais, qualquer um produz conteúdo e influencia uma criança. O que, de alguma maneira, também deve acender um alerta, né? Porque tudo bem, você tem rede social para ter o amiguinho, pra você ver onde ele tá passeando, pra você ver o que o pessoal do futebol faz no dia a dia, o que o seu ídolo da música tá fazendo e tal. Mas de alguma maneira eles estão consumindo ali com um clique um influenciador que não necessariamente vai influenciar positivamente também. A gente tem essa preocupação também, né? Com a facilidade do acesso à informação, também a facilidade da geração de informação e não necessariamente por pessoas responsáveis. Koba, eu não consigo ver isso como algo negativo e eu recorro ao mesmo argumento do primeiro comentário. Isso tem que estar no controle dos pais.
o pai tem que saber o que a criança está assistindo, quem é o influenciador que está influenciando a criança. E saindo desse universo das crianças, para o restante da sociedade, é inegável que isso é positivo. Você não fica mais refém de um editorial, você não fica mais refém de uma fonte de informação. Você tem condição de ver várias informações de fontes diferentes e aí sim, amparado por uma boa educação, por uma boa orientação dos pais, definir qual dessas informações te serve melhor, qual dessas informações tem qualidade e qual não tem. Então, nesse aspecto, eu acho extremamente positivo o que a democratização da informação que a internet proporcionou. Claro, com isso, de fato, muitos veículos de desinformação surgiram, mas eu acho que, passando a régua e analisando os prós e contras, nós temos muito mais vantagens com essa democratização do que desvantagens. Alguém discorda? Eu vou entrar numa polêmica, porque a gente está falando em crianças. E quando a gente fala em desinformação, infelizmente, os idosos estão caindo muito em desinformação. Em vídeos que são propalados em WhatsApp, nas redes sociais. E, infelizmente, informações completamente irresponsáveis são colocadas, ou até mesmo informações de 10 anos atrás, informações mentirosas, né? Que a gente fala desinformação, e faz com que mesmo esse adulto, o idoso, ele começa a ser manipulado de uma forma torpe por aquele que de forma intencional propala essa desinformação. Ele sabe que vai atingir aquele com ausência de familiaridade, porque a gente está falando na criança que tem um excesso de familiaridade com as redes sociais e o mundo da internet. Agora, em contrapartida, o idoso, ele fica muito vulnerável com a desinformação porque ele não tem essa familiaridade. Então é um aspecto que a gente tinha que achar um meio termo, não regular, porque eu acho que daí a gente cairia numa censura, assim, mas um meio termo, porque se a própria sociedade não consegue se autocentrar e colocar regra no que é divulgado, né? Raquel, e isso vai se já está se potencializando com a inteligência artificial. Verdade. As deepfakes, eu tenho recebido muito, porque eu comecei a falar com muita gente sobre esse assunto, recebendo vídeos de apresentadores famosos, vendedores famosos, pedindo dinheiro para ajuda, vendendo produtos, mas são milhares de pessoas que estão caindo, porque você olha esses vídeos, e eu tenho recebido e observado cada um deles, estão cada vez mais próximos da perfeição. Parece mesmo aquele devido apresentador falando e pedindo uma ajuda para uma determinada pessoa carente ou para uma causa específica ou vendendo um determinado produto. E isso está inundando as redes. Ou seja, o potencial disso causar danos nocivos à sociedade com o uso dessas deepfakes agora é imenso. Eu nem quero entrar nas questões eleitorais, porque isso provavelmente acontecerá, apesar do Tribunal Superior Eleitoral já ter proibido, né? Agora a gente tem que tomar muito cuidado. Espero que o Ron DeSantis não saiba falar português, porque senão ele já vai criar uma lei. O Ron DeSantis é o governador da Flórida que proibiu as crianças de ver as redes sociais. Senão ele já vai estender essa lei para os idosos também, dizendo que tem que proteger os idosos, porque afinal de contas e tal. Tomara que ele não entenda português. Olha o tiozão já. O Diogão fazendo defesa. Autodefesa. Olha o tiozão querendo usar o YouTube e a esposa não deixa. É em causa própria. Lá em casa não tem isso não, lá em casa tem liberdade. Aliás, como sempre aqui, vamos fazer aquele jabá. O YouTube tem que usar sim, tiozão, até porque ele não é só um consumidor de conteúdo, ele é um produtor de conteúdo no podcast do Tiozão, não é isso? Todas as quartas-feiras, às 19 horas, Papo de Tiozão. E aí, Wilson, faz o seu jabá também. Política Real Podcast, toda quinta-feira, às 19 horas. Pode clicar que agora tá monetizando. Opa, tiozão e o tiozinho. Dinheirinho na conta. Tiozão e tiozinho. Esses dias a Raquel Galinatti estava lá também, né? Muito legal. Eu já tive lá também. Muito legal. Tá aí, ó. Só nós não fomos, hein, Nós estamos escolhendo. Tá bom.